Muito bem, estamos iniciando a nossa nona aula. Vamos examinar então, na aula de hoje, o tema Instrumentos Jurídicos da Sucessão Testamentária. Vamos procurar compreender então quais são os meios disponibilizados para que aquele usuário que queira promover uma sucessão testamentária dispõe em nossa ordem jurídica. É importante considerar que, então, esses instrumentos servem a um determinado propósito. Vamos verificar aqui, na introdução, que são previstos na nossa ordem jurídica, conforme já vimos estudando há algum tempo, duas formas de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Os herdeiros legítimos são aqueles indicados pelo legislador, por meio da legislação. Então, a lei é que vai estabelecer quem herda, quem é chamado a recolher a herança. E também temos os herdeiros testamentários, também chamados legatários, dependendo da situação. Pode ser herdeiro testamentário, que vai receber a universalidade da herança, ou parte ideal da herança, ou legatário, que receberá um bem específico, uma vantagem específica. Esses, então, herdeiros testamentários ou legatários são indicados pelo próprio sucedido, por meio de testamento ou por meio de codicilo. Então, são mecanismos que são concebidos, criados, que permitem, possibilitam ao testador promover, indicar herdeiros. Importante observar aqui ainda na introdução aquele aspecto referente à utilização do testamento e do codicilo. Essa utilização, ela tem uma certa contenção, em razão de que algumas situações podem trazer uma não opção por parte das pessoas naturais pela sucessão testamentária. Uma primeira questão é a aceitação das escolhas feitas pelo legislador. Quando então as pessoas reconhecem que a indicação que o legislador promove é suficiente, atende também o seu entendimento, porque o legislador diz que são chamados os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, o convivente, os colaterais, o que então satisfaz a vontade, o desejo, o querer das pessoas em geral. Isso também deve ser considerado, essa concordância com as opções que o legislador promove. Também há uma questão do apego à vida. Quer dizer, a pessoa quando testa, ela vai lembrar que há uma finitude na existência humana. E isso pode, talvez, desaconselhar pensar em testamento, fazer o testamento, estabelecer distribuição de bens, vantagens. De qualquer maneira, as pessoas utilizam esse negócio, como veremos ao longo das nossas aulas. Vejam que o próprio seguro de vida, a doação de órgãos, o planejamento dos rituais fúnebres são coisas muitas vezes esquecidas na rotina da vida. As pessoas às vezes têm seguro de vida, mas é um seguro às vezes imposto numa operação outra, por via de uma espécie de venda casada desses seguros. E por vezes as pessoas beneficiadas nem sabem que existe um seguro de vida e que poderia ser acionado para buscar, enfim, uma indenização para aquela, no caso daquela morte. Então aqui também há esta questão que pode levar à contenção do uso do testamento. E também aquela terceira situação ali que eu anotei, o receio de não cumprimento dessa última vontade, porque as pessoas, ao se informarem sobre a questão de como fazer o testamento, como concebê-lo, como construí-lo, como formatá-lo, como entabulá-lo, vão se deparar com solenidades que a legislação exige e também com situações que geram uma certa dúvida se depois da morte será então cumprida aquela determinação. Então a pessoa
receosa de que talvez por esse caminho não é a melhor alternativa, ela busca outros meios de fazer a transferência patrimonial ainda em vida. Então são alguns comentários interessantes que devemos assentar aqui, porque a sucessão testamentária ela tem se revelado bastante importante, inclusive vem sofrendo, como vamos ver ao longo das nossas aulas, aperfeiçoamentos quanto ao seu funcionamento. Vamos falar aqui sobre os textos legais básicos. A legislação básica que trata desta matéria está no Código Civil, artigos 1857 a 1896. Então vocês devem procurar esses artigos e, claro, fazer a leitura desses artigos. 1857, vejam aqui, ó, testamento em geral. Então aqui começam as regras sobre a sucessão testamentária, que nós vimos na aula passada, essa espécie de sucessão, todo o seu fundamento, sua concepção, sua estrutura e suas justificativas, suas características e outros elementos importantes para a compreensão desse tipo de sucessão dependente da indicação de herdeiros pelo próprio sucedido. Então aqui do artigo 1857 até o artigo onde é que está a nossa exposição? Aqui, 1896, encontraremos regras sobre o testamento. A teoria fundante. Quais são, então, os elementos doutrinários que são importantes de serem destacados aqui nessa nossa exposição? Vejamos aqui, então, no item 2.1, conceito e formalidades dos instrumentos jurídicos da sucessão testamentária. Podemos dizer que esses institutos jurídicos da sucessão testamentária são aqueles meios previstos, concebidos, normatizados legalmente e que criam essa possibilidade de que a pessoa natural manifeste vontade e, portanto, ela então dispõe desse tipo específico de negócio jurídico. Notem que esses meios, esses instrumentos são também classificados na categoria de negócio jurídico. Então, devemos entender que testamento e codicilo são esses meios que vão possibilitar, que vão permitir que tenhamos, então, essa manifestação de vontade do testador ou do codicilante. Aqui devem ser consideradas formalidades extrínsecas e formalidades intrínsecas. As formalidades extrínsecas são aquelas que consideram a forma, portanto, o invólucro, quer dizer, como que se faz essa manifestação, como é que se materializa, como é que se coloca ela para ser vista. E as formalidades intrínsecas dizem respeito ao conteúdo, às disposições, portanto, que podem ser promovidas, que podem ser feitas no testamento. Então, essas formalidades devem ser examinadas, consideradas para garantir que tenhamos uma adequada construção desse testamento.